Para defender a vida e o legado dos povos originários, mais de 6 mil indígenas ocupam a capital federal. Estamos aqui em Brasília agora, lutando contra toda e qualquer manifesto contra os direitos dos povos indígenas, direitos conquistados historicamente. E nossa história não começa agora, nossa história é mais de 521 anos. Em protesto contra o governo de Jair Bolsonaro e a agenda anti-indígena em curso no Legislativo, a maior mobilização da história do movimento indígena no Brasil teve início no último domingo, com representantes de 173 etnias. O foco de atenção é o julgamento da tese do chamado Marco Temporal, que está na pauta do STF desta quarta-feira e definirá o futuro das demarcações das terras indígenas. Os milhares de manifestantes estão acampados na Praça dos Três Poderes e, com a força de cantos, rezas e velas, fazem vigílias diárias em frente ao Supremo. Demarcação já! Demarcação já! Demarcação já! Povo unido! Na prática, a tese do marco temporal é utilizada por representantes do agronegócio para inviabilizar e rever a demarcação de terras indígenas. De acordo com a medida criada no governo de Michel Temer, os territórios só podem ser demarcados se os povos indígenas conseguirem provar que ocupavam a área antes ou no dia exato da promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 88. O processo que volta a ser analisado pelos ministros do STF é referente ao território Ibirama-Laclanô do povo Xoclengue em Santa Catarina e servirá como base para decisões judiciais em casos semelhantes. Ao todo, 310 terras indígenas estão com processos de demarcação estagnados, segundo o Conselho Indigenista Missionário. Porque a gente sabe que o Brasil tem aí sua dívida histórica com os povos indígenas e uma das dívidas históricas foi a usurpação dos nossos territórios e as vidas de nossas lideranças. Em junho, mobilizações já haviam tentado barrar o projeto de lei 490, que, para além de incorporar a tese do marco temporal, também permite o arrendamento das terras indígenas para garimpo, mineração e grandes empreendimentos. A proposta também transfere para os parlamentares o poder de decisão sobre processos de demarcação. O texto teve aval da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e segue para ser votado em plenário. O texto do 490 não é o mesmo do 2007. Ele é pior ainda. Pior ainda porque reuniu tudo que era de ruim, de proposições contra os direitos dos povos indígenas, num substitutivo só. Vai acabar com nossos territórios, vai acabar com nossos rios, vai acabar com nossa mãe natureza, vai acabar com nossa Amazônia, enfim, vai acabar com a vida de vocês também não indígenas. O acampamento Luta pela Vida e a intensa programação de atividades em Brasília acontece até o dia 28 e é organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, em conjunto com as organizações indígenas de base.